Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, Evangelho de João, no capítulo de número 4 e no versículo de número 24. João 4, 24. Glórias a Deus. Os irmãos podem se aceitar. Hoje é culto de ensinamento, hoje é culto da palavra de Deus. Quero dizer para o meu irmão, para a minha irmã, que você pode perguntar, você pode tirar suas dúvidas. Aproveita, glórias a Deus. Se eu não souber, está aí o diácono Ivani para nos ajudar na resposta. Diaconisa Amanda, a pastora Kelly está ali. Então, temos bastante obreiros para nos ajudar aí na pergunta dos nossos irmãos, né? Glória a Deus. É importante que a gente participe, porque a participação enriquece o estudo. Aquilo que eu não sei, aleluia, o outro perguntando vai ajudar a entender melhor. Glórias a Deus. Evangelho de João, no capítulo de número 4 e no versículo de número 24. Todos encontraram? Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. João 4, 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Glória a Jesus. O que nós entendemos quando a palavra do Senhor diz que Deus é Espírito? O que nós entendemos? Nós entendemos isso mesmo, que Deus é Espírito. E sendo Deus Espírito, Ele é invisível. E sendo Deus invisível, como se pode conhecer a Deus? Pela sua fé. Pela fé, isso. Pela fé. Mas como se crê naquilo que não se vê? Como que se acredita em algo que está na nossa frente, mas nós não vemos, nós não tocamos? Então Deus, ele procurou uma maneira de se revelar para a humanidade. Uma maneira de que o homem, o ser humano, pudesse ver Deus. Como que Deus fez isso? Deus separou para ele um povo, para no meio desse povo Deus manifestar a sua glória. Para que no meio desse povo Deus pudesse realizar grandezas e que a humanidade, as pessoas, pudessem conhecer que Deus existe. Vamos abrir a palavra do Senhor, aleluia, em Êxodo, capítulo de número 19. Êxodo 19, é lá no Antigo Testamento e é o segundo livro da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Êxodo 19. Engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Todos encontraram? É o segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo. Êxodo que significa saída. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos seus filhos de Israel, aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardastes os meus concertos, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo.
Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Glória a Deus. Então Deus está falando aqui que de todos os povos da terra, Deus escolheu um povo, para que esse povo pudesse ser o teu povo, para que esse povo pudesse ser propriedade peculiar, particular. Então, irmãos amados, nós deveríamos, a igreja deveria se sentir, como que eu posso dizer, orgulhosa por saber que nós fazemos parte do povo de Deus. Você deveria se sentir orgulhoso, orgulhosa, se sentir satisfeito por saber que você faz parte de um povo peculiar, um povo particular de Deus. Agora Deus, ele escolheu este povo com objetivos. E o objetivo de Deus é manifestar a glória dele no meio de nós. O objetivo de Deus é mostrar para o mundo que ele existe, que ele é vivo, que ele está, aleluia, no meio de nós. Mas como que Deus vai operar milagre no meio de nós? Como que Deus vai agir? Olha, quando Deus, ele abriu o Mar Vermelho, os egípcios, eles souberam que existia um Deus poderoso. Eles puderam entender que havia um Deus todo-poderoso, um Deus grande, um Deus que tinha poder para abrir o mar. Então, todos os egípcios, eles poderiam muito bem, mesmo não sendo povo de Deus, eles poderiam muito bem dobrar o joelho deles, já que eles adoravam vários deuses. Ele poderia muito bem dobrar os joelhos deles e dizer: Deus do povo de Israel, tu que abriste o Mar Vermelho, tu que demonstraste poder e autoridade sobre a natureza, eu te peço, Deus de Israel, me ajuda no meu problema. Eu te peço, Deus de Israel, ajuda a minha família, ajuda a minha casa, ajuda-me. Por quê? Porque através do milagre que Deus operou no meio do povo de Israel, as nações que estavam ali em volta tiveram temor e disseram assim: o Deus do povo de Israel é um Deus vivo e poderoso. Então, quando Daniel, aleluia, ele foi lançado na cova dos leões, ele passou a noite toda ali na cova dos leões. Aí chegou de manhã, o rei Dário foi até ele e falou: Daniel, porventura o teu Deus te livrou dos leões? Daniel disse: sim, ó rei, vive o Senhor e vive a tua alma, que o meu Deus me livrou. E ali então, o rei Dário escreveu que todas as nações fossem temer o Deus de Daniel. Então, quer dizer, o milagre aconteceu na vida de Daniel, fez com que outras pessoas pudessem também servir ao Deus de Israel. Nós nos lembramos de Naamã. Naamã era o chefe do exército da Síria, e ele era leproso. Mas quando ele chegou em Israel, ali com Eliseu, Eliseu falou assim para Naamã: Naamã, vai até o rio Jordão, dá 7 mergulhos, e você vai ficar limpo da sua lepra. Então Naamã, ele foi e deu 7 mergulhos. E depois que ele deu 7 mergulhos, Deus operou grandemente um milagre. Naamã foi curado. Então Naamã, ele voltou até o profeta e disse: ó profeta, eu peço que você me permita levar um pouco da terra de Israel para a minha terra lá na Síria. E eu peço a você que você ore ao teu Deus, que peça que ele me perdoe, porque agora eu quero servir ao Deus de Israel, mas como o rei, ele me obriga a entrar na casa do Deus dele, eu entrarei por causa do rei, mas eu mesmo quero servir ao Deus de Israel. Então o próprio Naamã, ele, por causa do milagre que Deus operou, ele passou a servir ao Deus de Israel. Então, irmãos amados, Deus ele quer se manifestar.
Deus, ele quer se revelar, mas ele vai se revelar através de mim e através de você. Ele não vai se revelar através do ímpio, através daquele que não conhece a Deus. Ele vai se revelar através da tua igreja, através do teu povo. E de que maneira que Deus vai revelar-se? Quando você estiver passando por dificuldades, quando você estiver na cova dos leões, quando você estiver de frente do mar, quando você estiver com enfermidades incuráveis, quando você estiver com dificuldades, e você perseverar, confiar, acreditar, então Deus vai operar um milagre, e a sua família vai dizer verdadeiramente: Deus existe. Então Deus vai operar um milagre, e os seus vizinhos vão dizer verdadeiramente: Deus existe. Então Deus vai operar milagre, e as pessoas em sua volta vão dizer assim: realmente Deus existe, porque Deus fez um milagre na vida do irmão, na vida da irmã. Eu lembro lá, aleluia, no Evangelho de João, no capítulo 9, que a palavra do Senhor diz que havia um cego de nascença, e aquele cego, ele ficava ali mendigando. Então Jesus passou, aleluia, e os discípulos perguntaram assim para Jesus: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi a mãe deles, os pais deles? Aí Jesus falou assim: nem ele pecou e nem os pais deles pecaram. Ele nasceu assim, doente, cego, para que a glória de Deus pudesse ser manifestada na vida dele. Então diz a palavra do Senhor que Jesus Cristo curou aquele cego. Jesus Cristo curou aquele cego. E aí foi um tumulto, uma confusão naquela cidade. Todo mundo que conhecia aquele cego não acreditava que era ele. Os pais tiveram que falar por mais de 3 vezes para os fariseus, para os judeus dentro da igreja, que realmente era o filho dele. Chegaram para os pais e falaram assim: olha, esse aqui é o teu filho? Esse é o meu filho. Mas o teu filho não nasceu cego? Meu filho nasceu cego. Então como que ele está vendo? Eu não sei. Ele já tem idade. Pergunta para ele para que ele possa responder. Porque o judeu já havia falado que se alguém dissesse que Jesus era o Messias, os judeus iriam ser expulsos da igreja. Então chegaram para aquele cego: você nasceu cego? Nasci cego. Então como que você está vendo agora? Olha, o homem que se chama Jesus, ele fez o lodo, cuspiu no chão, passou no meu olho, eu desci ao tanque de Siloé e agora estou vendo. Por 3 vezes perguntaram isso para ele. Aí ele falou assim: mas vocês também querem se tornar discípulos dele? Então, irmãos amados, foi uma confusão, foi uma briga, foi um acredita e não acredita naquela sociedade, naquela cidade, por causa deste milagre que Jesus Cristo operou. Então, irmãos amados, Deus ele quer se manifestar na minha vida e na sua vida, para que as outras pessoas possam crer que ele exista. Deus ele quer operar milagres nas nossas vidas, para que as outras pessoas possam acreditar que Deus existe. Agora, aleluia, eu te pergunto, então por que hoje é tão difícil Deus operar milagre no meio da igreja? Não é? Não deveria ser fácil a operação de milagre no meio da igreja? Porque uma vez que Deus quer se revelar, uma vez que Deus quer se mostrar, então por que é tão difícil um cego ver, um paralítico andar, um leproso ser curado? Por que é tão difícil o crente ser abençoado, o crente ser enriquecido? Por que, irmãos amados? Porque assim, através dos milagres, o povo conhece a Deus. Então por que os milagres não acontecem hoje, com frequência, no meio da igreja? Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor. Aleluia. Em Hebreus capítulo de número 11. Hebreus 11. Hebreus é lá no finalzinho da Bíblia, tá? Hebreus capítulo de número 11.
Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Engrandecido seja o Senhor. Glória a Jesus. Então Deus, irmãos, Deus, Ele quer se revelar para a humanidade. E Ele quer se revelar através de nós. Através de mim, através de você. Mas para Deus se manifestar através de nós, aleluia. Todos já acharam já? Hebreus capítulo de número 11. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Achou? Pode procurar, nós espera. Hebreus fica lá pertinho de Apocalipse, lá no finalzinho. A Júlia aí do seu lado aí, ó, não ajuda a mocinha? Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. Deveria ser, os milagres deveriam acontecer com frequência no meio da igreja. Os milagres deveriam ser coisa comum no meio dos crentes. Deveria ser coisa assim natural. Por que deveria ser natural? Porque é através dos sinais que Deus se revela. É através dos milagres que acontecem na minha vida, que a minha família fala assim, realmente Deus existe. Realmente o Sérgio, ele serve um Deus verdadeiro. Mas nós não vemos isso com frequência na igreja. Dificilmente Deus cura um, dificilmente Deus opera milagre na vida do outro. É uma luta, é um trabalhão, né? E não deveria ser assim. Porque se Deus está no meio de nós, se Deus está aqui, os milagres têm que acontecer. Se Deus está no meio de nós, aleluia, sinais têm que aparecer no meio da igreja. Então, olha só, Hebreus capítulo de número 11, no versículo de número 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Então, a falta de fé é a razão de Deus não operar milagre no nosso meio. A falta de confiança é a razão de Deus não manifestar a sua glória. Então, irmão, quando a gente não tem fé, quando a gente perde a nossa fé, quando a gente desacredita, Deus fica oculto. Deus fica sem ser visto. E isso é muito ruim, isso é mal. Por quê, irmão? Porque as pessoas se perdem. Você vai falar de Deus, as pessoas, que Deus que nada. Deus coisa nenhuma, Deus nem existe. Faz piada e fala um monte de coisa e quer combater, quer debater. Por quê? Porque as nossas palavras é uma coisa, mas as obras são outras. As obras, elas falam com muito mais força, com muito mais vigor. E as obras não são nossas. Não é nós que fazemos milagres. A obra não está na nossa autoridade. Quem faz o milagre, quem opera os sinais é Deus. Nós só precisamos acreditar. Nós só precisamos crer. E aí o milagre acontece e as pessoas então começam a acreditar que Deus existe. Então, irmãos amados, é importante que Deus desperte em nós a nossa fé. Que a gente passe a ser um povo mais acreditado, um povo que crê mais, um povo que acredite mais, um povo que confia mais no Senhor. Para que Deus possa se revelar, para que Deus possa fazer coisas grandes. A Bíblia está dizendo aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Por exemplo, eu estou desempregado. E todo mundo da minha família está comentando: poxa, o Sérgio está desempregado. Eu estou desempregado. E a vizinhança tudo está comentando: poxa, o Sérgio está desempregado. E eu estou desempregado.
E os meus amigos também estão comentando que eu estou desempregado. Então é uma coisa notória. Todo mundo está vendo que eu estou desempregado. Agora, se eu começo a trabalhar pela fé, se eu começo a trabalhar com confiança em Deus, aí Deus me abre a porta de emprego. Só que Deus me abre uma porta grande, abençoadora. Aí todo mundo também vai comentar: poxa, o Sérgio arrumou um serviço bom, hein? Poxa, a família vai falar assim: poxa, o Sérgio arrumou agora um bom serviço. O que vai acontecer? As pessoas vão falar assim: por que será que o Sérgio tem tanta sorte assim? Por que será que tudo que o Sérgio faz dá certo? As coisas acontecem bem para ele? Será que é por causa do Deus que ele serve? Será que é por causa que ele é crente? Vai começar a pensar, o povo vai começar a procurar saber qual é a razão da tua bênção. Qual é a razão da sua vitória? Por que você está assim? Por que a sua vida está desta maneira? Agora, se nós estamos lá embaixo, se nós estamos lá no fundo do poço, aí as pessoas falam assim: ah, mas ele não disse que Deus é verdadeiro? Aí ele não disse que Deus é vivo? Então por que Deus não ajuda ele? Então por que ele está nessa dificuldade toda? Então os irmãos começam a perceber que há uma luta. Mas tudo isso, o culpado é nós mesmos, a nossa falta de fé, nossa falta de confiança. Se nós orarmos aqui para o paralítico andar, e o paralítico andar, todo mundo vai comentar. Se nós orarmos aqui para o cego ver, e o cego ver, todo mundo vai comentar. Eu vou naquela igreja lá, porque lá eu estou sabendo que teve um paralítico que saiu de lá andando, e hoje está para cima e para baixo. Eu vou naquela igreja lá porque eu estou sabendo que naquela igreja lá teve um cego que saiu de lá vendo. Mas para nós isso é uma coisa do outro mundo. Meu Deus, como que vai acontecer isso? Nós não devemos olharmos dessa maneira. Nós devemos apenas colocar a nossa fé na presença do Senhor. Olha, muitas das vezes Deus vai nos colocar em situações que é impossível de acontecer. Mas se nós usarmos a fé, Deus vai ser revelado. Se nós usarmos a fé, Deus vai ser demonstrado. E aí o que vai acontecer? O nosso Deus vai ser glorificado. Então seja como for, aleluia, que esteja se passando na sua vida, eu posso dizer sim que é uma oportunidade para Deus ser revelado na sua vida. Talvez você esteja passando por situações difíceis. E essa situação difícil tem um monte de gente acompanhando, tem um monte de gente olhando, tem um monte de gente comentando essa situação que você está passando. Agora, se você for abençoado nessa situação, aí o comentário deles vão mudar, o pensamento deles vão mudar, porque aí Deus vai ser revelado através de você, através da tua vitória. Abre a palavra do Senhor também, aleluia. Nós voltamos lá novamente, lá em Êxodo novamente, glórias a Deus. Êxodo, lá onde que nós estávamos no começo, a primeira parte que nós tínhamos lido, segundo livro da Bíblia em Êxodo. Êxodo 19. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o homem e a mulher de Deus, eles não acreditam, Deus fica triste. Quando o homem e a mulher de Deus não têm fé, Deus fica triste. Porque a oportunidade de Deus se revelar, nós deixamos passar. Nós deixamos com que, aleluia, a glória de Deus venha passar. Agora, quando Deus encontra um homem e uma mulher que acredita no impossível, que acredita mesmo que as coisas estejam contrárias, mesmo que as coisas estejam diferentes, mas crê, aí Deus se alegra. Deus se alegra porque Ele sabe que Ele vai poder se revelar através de você, através de mim.
Deus se alegra porque Deus vai poder dizer: olha, é por causa disso, glórias a Deus, que eu estou no meio de vós. Êxodo 19, versículo 10 e versículo 11. Êxodo 19, versículo 10 e versículo 11. Diz assim: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lave eles os seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Amém? Uma coisa para Deus operar milagre é Deus andar no nosso meio, é Deus estar presente com a gente. Você sabe que quando você está andando e Deus está andando junto com você, Deus vai operar milagre. Mas para Deus andar junto conosco, o povo tem que estar santificado. O povo tem que estar separado para que Deus possa usar, para que Deus possa operar. Porque, meus amados, todos nós somos casas espirituais. O Espírito Santo de Deus mora em nós. Agora, para que o Espírito Santo de Deus ele possa agir na minha vida, eu tenho que ter comunhão com o Espírito Santo, eu tenho que andar em santificação. Então hoje é muito difícil Deus operar milagre no meio da igreja, porque a igreja não quer mais se santificar, a igreja não quer mais se separar. Então aí os milagres não acontecem. Aí o que acontece? Só ficamos somente de palavras. Aí nós falamos e continuamos falando e não acontece nada. Não há mover de Deus, não há ação de Deus, não há poder de Deus sendo manifesto, somente palavras. E a Bíblia, ela fala bem claro que o reino dos céus não é constituído de palavras. O reino dos céus é poder. O reino dos céus é a apresentação de Deus. Então, se nós queremos que Deus opere milagre no meio de nós, primeiro nós temos que crer, e segundo nós temos que nos santificar. E aí nós vamos ver, aleluia, os milagres acontecendo abertamente no meio da igreja, grandemente, porque os sinais é que mostram que Deus é vivo, que Deus é verdadeiro. Porque nós lemos no início que Deus, ele é Espírito, e se Deus é Espírito, ele é invisível. Se Deus é Espírito, não tem como se ver a Deus. O que nós podemos fazer é sentir a presença de Deus. Sentir a presença de Deus nós podemos sentir, mas para ver Deus é somente através dos sinais, é somente através dos milagres, é somente através da igreja. É a igreja que Deus separou, preparou para se apresentar para o mundo lá fora. É eu, é você, somos nós que Deus ele separou para operar milagres no nosso meio, para que as pessoas possam ver que Deus está presente aqui. Então, irmãos amados, eu preciso aumentar mais a minha fé. Eu preciso me santificar mais. Assim como toda a igreja também precisa ter mais confiança, mais fé, não duvidar, se santificar, se separar, para que nós possamos ver os milagres acontecendo no meio da igreja. Então, eu sempre falo assim, a pessoa mais interessada em curar, a pessoa mais interessada em manifestar o seu poder é o próprio Deus. Ele é a pessoa que mais quer curar o povo, mas o povo não acredita. Você ora pelo irmão, o irmão não crê que vai ser curado. Você ora pela irmã, a irmã não crê que vai ser curada. E aí o que acontece? A pessoa entra com dor, sai com dor. A pessoa entra com enfermidade e sai enfermo. A pessoa entra com problemas e sai com os mesmos problemas. Mas por que isso? É falta de fé. Primeiramente do pastor, segundamente das ovelhas. Falta de fé, Deus não vai operar. O próprio Jesus Cristo, ele disse assim, que na época, deixa eu ver, época de quem? Na época, deixa eu pegar a palavra do céu aqui.
Na época de Elias, era essa palavra que eu queria. Que na época de Elias havia várias viúvas no meio do povo de Israel. Mas Elias, ele foi enviado para Serepta, para a viúva de Serepta. Por quê? Porque o povo não cria no profeta de casa. Então Elias não poderia chegar para uma viúva do povo de Israel e dizer para ela: olha, faz um bolo primeiramente para mim e depois faz um bolo para você e teu filho. Ela não ia acreditar, não ia crer na palavra do profeta de Deus, do homem de Deus. Então foi necessário Deus levar Elias para fora de Jerusalém, para a cidade de Serepta, para chegar lá, para abençoar uma viúva que estava no mesmo estado de dificuldade que as outras viúvas de Jerusalém estavam. Então, irmãos, sem fé é impossível que Deus possa operar milagre. Pode perguntar. Por isso que fala que a obra sem fé é morta e a fé sem obra também é morta. Isso, a fé sem as obras são mortas. E as obras sem a fé é morta. É isso mesmo. Por quê? Porque eu posso fazer muitas obras, muitas. Eu posso estar aqui todos os dias, eu posso orar todos os dias, mas se eu não tiver fé, é uma obra morta, é uma obra sem vida. Eu posso pular, plantar bananeira, eu posso gritar, berrar, mas se não tiver fé, não vai acontecer nada. Agora, se eu tiver fé, eu vou orar pelo enfermo. Essa é a minha obra de fé. A minha parte é acreditar e orar. E aí Deus vai operar. E aí Deus vai fazer milagres. Então, irmãos amados, nós não podemos duvidar. Nós não podemos também deixar com que somente Deus faça a parte dele. Nós devemos fazer a nossa parte. Vamos abrir a palavra do Senhor aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 14. João 14. Evangelho de João, no capítulo de número 14. É Novo Testamento, é lá nos Evangelhos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Evangelho de João, no capítulo de número 14, no versículo de número 8. Aleluia. Glória a Jesus de Nazaré. Aleluia, grande Deus. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 14 e no versículo de número 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Por causa das mesmas obras, dos mesmos sinais, com o mesmo poder. Amado, Filipe, ele queria ver o Pai, ele queria ver a Deus. O que nós lemos lá? Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então não tinha como ver a Deus. Mas como que Filipe poderia ver a Deus? Através de Jesus Cristo. Jesus era a pessoa visível, que estava em carne e que manifestava que Deus existia, que o Pai era verdadeiro. Então, Jesus ele usou como argumento de mostrar ao Pai as obras que ele fazia. Filipe, eu ressuscito os mortos, eu faço o cego ver, eu faço o paralítico andar, Filipe. Filipe, eu multipliquei os pães. Todos esses sinais que você viu eu fazendo, testifica que o Pai está em mim. Quando você olha para mim, você vê o Pai.
Então é a mesma coisa, irmãos amados. Quando o incrédulo, ele olha para a igreja, ele tem que ver Deus na igreja. Nós estamos no lugar de Jesus Cristo. Quando uma pessoa descrente, ela olha para nós, ela tem que ver Deus em nós. E através do que ela vai ver Deus em nós? Através das obras, através dos sinais, através dos milagres, através da operação de Deus. Se Deus está conosco, então Deus vai operar milagre no meio de nós. Ou então nós estamos correndo à toa. Ou então nós estamos correndo numa corrida que não tem sentido. Mas não, irmãos. Nós cremos que Deus está conosco. Nós cremos que Deus está no meio de nós. Então tem que haver milagre. Então tem que haver sinais. E os milagres têm que começar na nossa vida. Para que o povo lá de fora possa acreditar que Deus existe. No meio dos crentes tem que haver sinais. No meio da igreja tem que haver maravilhas. Então, irmãos, se o irmão começa a perceber o quanto que nós temos responsabilidade. O quanto que nós temos responsabilidade. Primeiro, a responsabilidade de acreditar. E segundo, a responsabilidade de se santificar, para que Deus possa operar maravilhas no meio de nós. Para que Deus possa andar no meio de nós. Para que Deus possa nos usar como vaso de Deus. Olha, a Bíblia fala que o apóstolo Pedro, ele andava e as pessoas colocavam os enfermos no meio da rua para que a sombra de Pedro pudesse passar por cima dos enfermos, porque aí os enfermos eram curados. A palavra do Senhor diz que os aventais de Paulo, o povo pegava os aventais particulares de Paulo e levava para os doentes, e os doentes eram curados, as pessoas com os espíritos malignos eram libertas. Então isso sim, nós vemos sinais. Mas será que Deus mudou? Será que o Deus que expulsava os espíritos malignos só com a roupa de Paulo, esse Deus mudou? Não, irmãos. Será que o Deus que curava os enfermos através da sombra de Pedro, será que ele mudou? Exatamente não. Quem mudou fomos nós. Quem mudou foi o pastor Sérgio, que não é aquele pastor como foi o pastor Pedro. Quem mudou foi o pastor Sérgio, que não é aquele pastor como foi o pastor Paulo. É isso, irmão. Quem mudou foi nós. Porque Deus, ele ainda continua querendo se revelar para o povo. Deus ainda continua querendo se revelar para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Mas através de quem? Através da igreja. Então vamos tomar essa responsabilidade para nós. Vamos acreditar. Na hora que tiver alguém aqui, irmão, eu estou com dor, e o pastor fala assim: igreja, vamos levantar as mãos, vamos orar para essa pessoa que está sentindo dor. Ora com toda a fé, ora com toda a confiança, ajuda a fortalecer a fé do pastor. Se entrar alguém paralítico, dentro da igreja, vamos confiar de que Deus vai fazer essa pessoa sair daqui andando. Pelo menos vamos orar. Eu tenho isso comigo. Falo: Senhor, olha, eu posso até passar vergonha, mas eu vou orar. Aí depois é com Deus, aí depois é com o Senhor. Eu posso até ficar, passar assim, clarão, por orar e não acontecer nada. Mas que eu vou orar, eu vou. Se entrar um paralítico de cadeira de roda na cama, só vou fazer o que a Bíblia manda fazer. Aí depois é com Deus. Entendeu? Então, irmãos amados, temos que sermos assim, temos que fazer isso. Senão nós não vamos ver a operação de Deus também no meio da igreja. Se entrar um paralítico e eu ficar com medo de orar, se ninguém orar, não vai acontecer um milagre. Não vai acontecer. Outro dia tinha uma irmãzinha lá na igreja do pastor Cláudio. Uma irmãzinha pequenininha assim na cadeira de roda. Mas ela é toda encolhida mesmo, toda, completamente encolhida. Pé, mão, tudo. Falei: irmão, vou orar pela irmã.
Morar em nome do Senhor Jesus. Orei pela irmã, falei, irmã, levanta em nome do Senhor Jesus, vamos andar, né? Dei a mão para ela. Não aconteceu o milagre. Amém. Mas eu fiz a minha parte. Não aconteceu o milagre. Mas eu orei crendo que Deus poderia fazer aquilo. Agora, se eu que fui chamado para colocar a obra de Deus, duvidar, ficar com medo, quem é que vai fazer? Será que vai ser o bêbado que vai vir lá? Olha, irmã, levanta aí, anda aí, você não crê em Deus, não? Pronto, e aí pronto, acaba a mulher. Aí, pastor, aí, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma vez tive isso eu não faço, só faço se Deus falar, você vai lá e faz. Se me fala, Deus não fala, eu faço. A vez foi no velório, ela não voltou lá, né? Porque dois irmãos foram orar. Aí fecharam a porta, no salão da igreja. Assistindo, agora todo mundo para fora. Aí no fim da conta, os irmãos estão mortos e ficou vergonhoso, porque o pessoal, você está orando para não estar, fora está falando que a pessoa está contada. Né? Jamais eu falei uma coisa dessa, nem, né? Agora eu falo, vai lá, não se porta aberta mesmo, vai levantar em morto, vai levantar. Com certeza. Agora para mandar fechar a porta, se Deus autorizar, ela passa vergonha. Eu não faço vergonha. O morto ficou lá, foi enterrado. Ele ficou dois com a cara de mané, né? Porque o morto não ressuscitou. As pessoas foram tudo para fora, fechou a porta mesmo, ficou só dentro lá. A turma está lá fora, esperando o morto ressuscitar, aí o morto ficou lá. Não. Aí ficou no vergonha, né? É aquela coisa, a pessoa só fala, Deus não mandou mais nada. Aí você pode gritar o morto, levanta daí. Você pode ir na porta, o morto vai obedecer a voz, porque Deus mandou. É acumulado, né? E embaixo, embaixo, o 14, está escrito, né? Eu disse assim, aquele. Se está escrito no meu parte lá, está escrito lá. Jesus deu autoridade falando assim: vou para aquele que crê em mim fará obra maior. Maiores que eu faço. Isso. Embaixo está falando assim: maior que eu vou para o Pai. Isso. Mas a pessoa tem que ter sabedoria, porque se é Deus que está mandando, não, porque se não for para saber, não. A pessoa não a questão não foi citado, eu não fazia mais nada depois dessa. Eu nem eu oraria pelo morto se a família pedisse. Se a família falasse assim, pastor, vamos orar para que Jesus ressuscite? Aí eu falo, irmão, vamos orar. Se Deus ressuscitar, glória a Deus. Se não ressuscitar, enterramos. Mas não mandar fechar a igreja, não. Se a família pediu para orar, ora com a porta aberta, ora com todo mundo lá e vamos colocar a fé em ação. Agora, sem tomar a frente, sem querer, né, fazer as coisas erradas. Mas só se a família. Se algum de vocês morrer aí e vocês quiserem que ore, eu posso até orar, tá bom? Só que só que a família. Tem que ter fé, porque sem fé, sem fé é morto. Isso mesmo. Tem que ter fé. Sem fé, é morto. Eu tava lá na casa da irmã Flora, lá no final do Parque América, quando ela era viva. Eu tava lá trazendo o estudo de batismo para ela, que na época ela pertencia ao nosso ministério. Então, como que ela era idosa e era enferma, ela usava aquele balão de gás, oxigênio, né? Ela estava fazendo um estudo de batismo para ela. Ela estava lá em paz, né, fazendo o trabalho da igreja normal. Aí, de repente, 2 caras trouxeram o Ivan. Um de um lado, outro de outro lado, segurando ele. E carregando ele. Aí, trouxe ele no colo, colocou assim no banco, sentou. Deixaram ele lá e foram embora. Deixaram o Ivan lá sentado. Na que eu olhei aquele rapaz vindo, carregado, né? 2 homens carregando ele. Falei, Jesus, eu vou orar por ele, agora seja o que Deus quiser. Em pensamento, né? Eu estava lá pregando, olhei e tal. Aí no final do culto, falei assim, como que é teu nome?
Meu nome é Ivan. Ivan, o que você tem, Ivan? Eu tenho falta de líquido na espinha, eu não tenho força nas pernas. Então você não é paralítico? Não. Aí ele movimentou, nós movimenta as pernas, movimenta os braços. Só que eu não levanto porque eu não tenho força para levantar. Aí tá bom, então você não levanta, você não anda por causa da falta de líquido na espinha. Tá bom, irmão. Aí terminamos, eu falei, vamos orar? Vamos orar. Aí oramos. Senhor, cura o teu servo. Cura em nome de Jesus. Terminou a oração. Falei, Ivan, dá a mão aqui em nome do Senhor Jesus. Levanta ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem fé? Tem. Então também tem. Levanta ele. Ele levantou. Aí levantou, agora vamos andar. Aí andou. Aí eu fiz o que nós fizemos na avó lá. Ivan, você entrou aqui carregado. Você não podia levantar. Você já levantou e você está andando. E agora nós vamos pular. Para completar que você está curado. Aí eu comecei a pular. Aí ele pulou. Amados, ele foi para casa andando. Ele saiu de lá daquele culto, foi para sua casa andando. Glória a Deus, glória a Deus. Aí passou-se, a nossa irmã Flora faleceu, morreu em Cristo, glória a Deus por isso, né? Aí depois nós não tivemos mais trabalho lá embaixo no final do Parque América. Aí passou-se uns 2 anos. Falei, sabe uma coisa? Eu vou descer e vou ver como que está o Ivan. Vou lá saber como que está aquele camarada. Aí eu desci lá. Quando eu cheguei na casa dele, ele estava deitado na cama, estava pior mesmo, estava os ossos secos. Falei, Ivan, o que aconteceu, Ivan? Eu não sei, pastor. Mas você saiu andando, você entrou carregado e saiu andando, você pulou. O que aconteceu com você fazer isso? Que aconteceu isso com você? Aí eu não sei. Aí eu vim para casa derrotado. Eu vim, não, meu Deus, não é possível. Não é possível. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, ele foi curado, mas ele duvidou. Ele começou a sentir novamente as dores, as fraquezas, e deixou-se abater. Foi se abatendo, e o diabo conseguiu prender ele novamente. Sabe que isso aconteceu comigo? Quando eu aceitei Jesus, eu fui curado da coluna. Aí depois que eu aceitei Jesus, fui curado da coluna, normal, glória a Deus. Ia sentar, sentia dor, levantava, sentia dor. Começou a doer tudo de novo. Aí eu fui para a igreja. Aí o Espírito Santo de Deus revelou, aqui do lado dos irmãos, tem um irmão que você já foi curado, mas você está sentindo a dor da sua enfermidade que você foi curado. Levanta a mão para Deus te abençoar. Levantei as mãos, aí eu fui lá na frente. Aí o pastor falou assim para mim, olha, você está curado, você precisa ter fé. Se você não acreditar que você está curado, o diabo vai te colocar na cadeira de roda. Falei, Jesus, eu acredito. Não duvidei mais. Quando eu sentia dor, eu falava, estou curado. Quando eu sentia dor, eu falava, estou curado. Aí a dor foi embora, porque o diabo queria fazer isso comigo. Queria fazer com que eu duvidasse do milagre de Deus. Então foi isso que aconteceu com o Ivan. Lá na Milacone, na irmã Maria também. Irmã Maria aceitadinha. A Kelly falou assim para mim, ô Sérgio, você sabe que a avó, ela é paralítica? Eu falei, eu não. Para mim, né, ela está sempre ali aceitadinha. Ela está sempre aceitadinha ali no sofá dela. Para mim, não era paralítica. Aí depois que a Kelly falou para mim que ela não andava, a avó não anda. Falei, agora nós vamos ter que orar pela avó, não é possível, está no nosso ministério. Vamos orar pela avó. Aí chegamos lá na quarta-feira, fizemos um culto normal. Aí no final eu falei, vó, vamos orar pela senhora. É verdade que a senhora não anda? É verdade, meu filho, eu não ando. Mas não vai em lugar nenhum, não. E para ir no banheiro, as filhas que levam. E para tomar banho, as filhas que levam. Para dormir, as filhas que levam. Então as filhas levavam ela para fazer todas essas coisas. Tá bom. Vamos orar. Oramos. Terminou a oração, falei, vó, em nome do Senhor Jesus, levanta desse sofá e anda. Aí dei a mão para ela, ela levantou. Glória a Deus, já fiquei feliz. Vamos andar. Aí andamos, fomos até a cozinha e eu com a mão dada com ela, né? Fui até a cozinha, quando voltamos, aí no meio do caminho eu larguei a mão dela e deixei ela vir sozinha. Aí ela veio, glória a Deus. Aí chegou lá perto de mim e falei, vó, agora nós vamos pular para confirmar que a senhora está curada.
Aí tem que pular, né, gente? Não? Aí pulamos, está lá hoje, abençoado. Está lá hoje com a glória de Deus, agora vai para a casa da filha, agora faz alimento, não precisa mais de ninguém para poder estar levando no banheiro. Então, irmãos, é necessário nós, de uma certa maneira, pagar o preço de passar vergonha, vamos dizer assim, vai. De repente você fala assim, igual eu estou falando com vocês, eu orei pelaquela irmã na cadeira de roda na igreja. E eu falei, mãe, em nome de Jesus, levante, e ela não levantou e não andou. Então a gente tem que, às vezes, pagar esse preço. Não foi a vontade de Deus naquela hora. Ou faltou fé, né? Faltou fé. Porque a vontade de Deus é sempre sim. A Bíblia fala assim, em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6, que tudo quanto há de promessa do Senhor, em Jesus Cristo é sim. Então a vontade de Deus é curar, igual eu falei, né? Que Deus ele quer curar para que o povo creia que ele existe. Então, sempre é assim, todo dia vai ser assim, sempre. Agora, talvez a irmã, enquanto eu estava orando, talvez ela estivesse pensando, não tem como ser daqui, eu nasci assim, não vai dar, não adianta, pastor, aí vai acontecer, né? Ou então o pastor está orando, oh meu Deus, não deixa eu passar vergonha não, Senhor. Oh meu Pai, tem misericórdia. Perdeu a fé, aí não vai acontecer. Então, tanto a fé de quem está recebendo a oração, como a fé de quem está orando, tem que estar firme em Deus, acreditando que, igual aquele leproso chegou para Jesus e falou assim, Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Jesus Cristo disse, sim, eu quero ser curado. Então Jesus disse, sim, eu quero, seja curado. Então aquele que está recebendo a oração tem que crer que Deus quer que ele seja curado. E aquele que está orando tem que crer que Deus quer que ele seja curado também. Por quê? Porque através da manifestação do milagre no meio da igreja, o povo se salva. O povo crê que Deus existe. Deus ele é revelado. Porque se Deus não se revelar através dos sinais, não tem como o povo crer, somente palavras. Palavras o vento leva, palavras qualquer um pode falar. Palavra, quem tem boca fala. Agora sinais não. Sinais são incontestáveis. Sinais aconteceu. As pessoas dizem aconteceu. Entendeu? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos isso, irmão, essa ousadia, essa fé, esta confiança de que Deus ele quer se revelar através de nós. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus chamou cada um dos meus irmãos que está aqui para manifestar-se através de você, através de mim, revelar-se através de nós. Através de nós o povo crê que Deus existe. Através de nós o povo acredita que Deus realmente ele existe, ele é verdadeiro. Foi por isso que ele disse para Filipe, crede em mim, pelo menos pelas mesmas obras que eu faço. Pelo menos por você ver a obra de Deus sendo realizada, creia pelo menos nisso. Então, irmãos amados, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai despertar vocês para muitas coisas. Para o dom da cura, para o dom das maravilhas. Deus vai despertar vocês para muitas coisas. E Deus quer que isso aconteça para que ele possa ser, para que o povo possa saber que ele existe. A igreja, a única razão da igreja estar na terra é a igreja manifestar Deus. A razão de nós estarmos aqui é Deus querer se apresentar para o incrédulo. É Deus querer se apresentar para o mundo, para o povo. Através de nós, o povo vê Deus. Através de nós, o povo acredita que Deus existe. Através de mim e através de você. Quando você tiver a oportunidade de orar, pode orar com toda fé. Pode orar com toda confiança. Pode pagar o preço. Se for necessário pagar o preço. Se for necessário passar vergonha. Pode passar. Mas uma coisa é certa. Se Deus for glorificado, você ganhou o seu troféu, você ganhou a sua recompensa. Que a melhor coisa é uma vida aceitar Jesus
porque através de você, aquela vida pôde reconhecer a Deus. Amém, irmãos amados? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu marquei aqui. Glória a Deus. É só isso mesmo. Deus seja louvado. Amém? Os irmãos entenderam? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tudo certo? Vamos ter fé? Vamos ter santidade? Vamos deixar Deus se revelar através de nós? Tá certo assim? Amém? Se for preciso andar por cima das águas, vamos? Glória a Deus. Vamos sim, se ela não abrir, passa por cima dela. Se ela não abrir, passa por cima dela. Glória a Deus. A salva de palmas para Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. A Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, ninguém acima dele, porque por ele, pra ele, são todas as coisas. Levanta suas mãos. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Você poder ficar livre com as suas mãos pro alto, adorando o Senhor Jesus. Aleluia! Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque é por Ele, pra Ele, são todas as coisas. Abre os seus braços ao Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Começa a curar no meio do seu povo, Senhor.
Aleluia. Oh, levanta suas mãos mais uma vez. Você que já fez uma voz na sua vida em algum coral, em qualquer igreja que você tenha pertencido ou pertence, cante ao Senhor. A Ele. Levanta suas mãos assim, feche seus olhos. Ao mover de cura. Seja ministrado agora, seja ministrado pelo poder do Senhor. Levante suas mãos recebendo mesmo.